O monarca ele foi multado aí em R$ 300.000 por desobedecer a ordem judicial de sair das redes sociais. Ele não saiu, né? Que ordem judicial é essa? Por que o Deus da calvície julga que ele cometeu um crime? Ele já foi condenado previamente e proibido de falar qualquer coisa na internet. O mais absurdo disto tudo é que a grande imprensa aplaude. Vocês são uns lixos, já venderam a alma ao diabo, não tem mais salvação. Uma das pessoas que veio em sua defesa foi o jornalista Glenn Greenwald, que usou o fato para dizer que o Brasil é um laboratório de autoritarismo no mundo. Vamos ver. They get these nice trips because Europe is very interested in what's happening in Brazil when it comes to how they're censoring the internet because they want to see how far they can go without public pushback. Que interessante, até o Verdevaldo enxerga a merda que está ocorrendo no Brasil, e esse bando de boçal, não. A imprensa brasileira acha que não serão os próximos a serem perseguidos? Vocês acreditam que babando o ovo dos poderosos, vocês não serão alvos? Tenho péssimas notícias para vocês. Tudo que importa para essas pessoas são seus objetivos escusos, vão passar por cima de tudo e de todos para isso, inclusive aliados de ocasião. O Xandão condenou o monarca por estar espalhando lá fake news, desinformação sobre as nossas eleições, né? Isso já foi faz algum tempo, né? Lá que o monarca falou que estava rolando maracutaia lá no TSE. Ó, foi esse videozinho aqui que rendeu essa condenação para o monarca. Condenação. Ela disse por 2 vezes que o monarca foi condenado, o que é uma grande de uma mentira. Não houve julgamento, não houve direito à ampla defesa, não houve nem inquérito. O Deus da calvície simplesmente decidiu que o monarca seria silenciado e pronto, fez o despacho. Você, sua mula, deveria saber disto, já que se considera uma jornalista, mas está fazendo um serviço bem porco, informado tudo errado. Mas isso é óbvio, vocês têm a capacidade de mudar a realidade somente para que essa se enquadre na porra da sua narrativa. Eu tô no UOL, vamos ver se a galera é a favor ou é contra essa porra. E no caso ele tá falando da votação ali no UOL, na enquete que o UOL fez sobre a PL 2630, a PL das fake news. 75 é contra, parabéns pro povo brasileiro. Finalmente, mano, finalmente. Como é que tem 25% votando a favor ainda? Não, é 25% de mongol, imbecil, que é a favor de ditadura. Entendeu? Que inclusive são os 25% que votaram no PT. Aposto. Que foi só 25% da população brasileira que votou no PT. Opa, aí vocês veem qual é a implicação do que ele tá dizendo, né? Se só 25% da população votou no PT, como é que o Lula ganhou as eleições? Então a implicação já ia, ó, ele já tá colocando em dúvida a nossa eleição. Inferno, aonde caralhos está escrito que não se pode lançar dúvidas sobre o processo eleitoral? Nós vivemos numa democracia ainda? Esse diálogo do monarca é o ônus dela. Se ele não puder pôr em dúvidas qualquer coisa, então nós já estamos numa ditadura e pronto. Você se diz jornalista, eu repito, você se diz jornalista, o papel da imprensa é informar e questionar tudo, tudo. Qual o crime cometido na fala do monarca? Não há. Outros agentes políticos já falaram isso, ou falaram coisa pior. Nunca ocorreu nada contra eles. Na minha opinião, eu não tenho prova nenhuma disso. Mas você acha que esses merda que estão querendo calar todo mundo, você acha que eles não fizeram maracutaia nas urnas também? Aí, ó, fizeram maracutaia nas urnas. É que fizeram, caralho! Foi durante as eleições que eles censuraram a Jovem Pan, o Brasil Paralelo, eu e um monte de galera por aí. Você acha que eles têm escrúpulos ao ponto de não tocar nas urnas quando eles são os maiores responsáveis e os garantidores pela proteção e segurança das urnas? É eles que mandam na porra das urnas, os caras que estão censurando todo mundo. Você acha mesmo que a urna não tem maracutaia? Você acredita mesmo que os caras que estão implementando ditadura no Brasil, que estão querendo calar o povo brasileiro e vem calando o povo brasileiro constantemente, rotineiramente,
Você acha que eles lidaram republicanamente com as urnas? Você acha que eles respeitaram a sagacidade das urnas? É óbvio que não! É óbvio que não! E aí? Qual a informação errada? Qual a mentira? A Jovem Pan foi censurada, Brasil Paralelo foi censurado, Monark foi censurado, jornalistas foram presos ou se exilaram para não sofrerem o mesmo fim, num inquérito totalmente ilegal. Todos esses, de um espectro político específico. E adivinha quem foram os responsáveis por isso? Os mesmos que comandam o TSE. Não é legítima a dúvida. Não há nada de estranho nisso tudo? Então, o Monark... Isso é de agora? Não, isso já é de algum tempo de antes. atrás. Tá, nossa, tá descompensadíssimo, cara. Isso é de antes. E daí foi com base nisso aí que o Xandão condenou o Monark, né? E na condenação estava lá uma das coisas que estava ele não pode ir para as redes sociais. Mas o Monark continuou nas redes sociais, inclusive continuou com o podcast dele lá, o Monark Talks, na Rumble. E daí chegou agora, que essa semana o Moraes multa Monark em 300 mil e manda abrir inquérito. O ministro do STF afirma que o influenciador descumpriu decisão que proibia a publicação de conteúdo nas redes sociais. Agora é que foi aberto um inquérito, logo não houve condenação porra nenhuma, houve uma censura prévia, visto que, se este vídeo foi o responsável pela decisão do Moraes, a única coisa que ele poderia fazer é pedir a remoção dessa parte em específica, e não calar o cara para todo sempre. Lembrando que o Monark é youtuber, e é daí que ele tira seu sustento e paga a seus funcionários. Moraes, entre outras coisas, está impossibilitando de se sustentar, no fim de tudo, ele quer basicamente que o Monark morra de inanição. Ok. Isso foi agora, essa semana, no último dia 2, né, na quarta-feira. E daí, o Álvaro já trouxe essa notícia aqui para o Meteoro. Qual que é a novidade que eu estou trazendo? É que um jornalista, lá o Glenn Greenwald, que é um jornalista que, vamos admitir, ele tem um trabalho jornalístico muito importante, né? Ele participou lá da questão do caso Snowden nos Estados Unidos, revelando que o governo, que a NSA lá no governo dos Estados Unidos estava espionando o próprio povo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele participou da Vaza Jato, então ele tem uma atuação jornalística muito importante. Tenho certeza que vai vir um mais por aí. Ou seja, ele foi importante quando estava do nosso lado, agora só pode estar falando merda. Vamos ver se eu acertei. Mas que ele tem umas posições... Acertei! Ai, vou cantar como tia. Não há surpresa alguma. É sempre assim que as coisas caminham. Quando o jornalista fala algo que concorde comigo, ele tem uma atuação jornalística muito importante, mas no momento em que ele fala algo que me contradiz, automaticamente, passa a ter posicionamento questionável. No momento, onde que o Glenn Greenwald está? Ele está num programa dele chamado System Update, que é transmitido onde? Na Rumble. É a mesma Rumble onde está o Monark Talks. E daí, diante dessa multa que o Xandão deu aí para o Monark, ele, usando lá o perfil da System Update no Twitter, publicou isso aqui. O regime de censura no Brasil está se tornando ainda mais despótico. Monark, o Joe Rogan do Brasil, daí aqui dá o contexto, o Joe Rogan é um podcaster dos Estados Unidos que tem muito perfil do Monark, aliás, que teve vários episódios do podcast dele retirados do Spotify por causa de racismo, por causa de negacionismo da pandemia. Esse é o Joe Rogan. Então, o Monark, o Joe Rogan do Brasil, agora está sendo investigado criminalmente e multado em $75 mil, aproximadamente $75 mil, pela sua conduta na online, silenciando completamente aquele que já foi antes um podcast mega popular sem nenhum processo legal. Que é mentira, aliás. Qual a mentira, sua ameba? Não houve processo.
Só agora foi instaurado um inquérito, como você mesma falou. Não havia processo legal, não há legalidade nas atitudes do Moraes, há apenas poderes exagerados em mãos sem apreço pelo contraditório. Você desinforma, você espalha mentiras, fake news. Isso está vindo para todos. O Ocidente está usando o Brasil como seu laboratório de censura, aprendendo como implementar e escalar esse ataque totalitário na liberdade de expressão. Então, isso aí foi no perfil do programa do Glenn Greenwald. E daí, logo depois desse tweet, vem um videozinho de uns 5 minutos que eu trouxe só um trechozinho. Não vou mostrar o vídeo inteiro, obviamente. We have Brazilian judges and politicians and academics, all of whom, of course, support this, who go to conferences in Paris and Berlin and London and Amsterdam. They get these nice trips because Europe is very interested in what's happening in Brazil when it comes to how they're censoring the internet because they want to see how far they can go without public pushback. Então você vê aí qual que é o discurso dele. Que a Europa está muito interessada no que está acontecendo no Brasil, porque eles estão vendo o quanto que é possível censurar antes do público começar a retalhar, antes do público, do povo começar a se revoltar. Então, esse é o discurso que o Glenn Greenwald está usando agora, usando o Monark como exemplo. Uma grande parte da população está insatisfeita com os desmandos do Moraes e do STF de modo geral, mas não há ações concretas para frear esse avanço sobre as liberdades individuais. As pessoas esperam passivamente um salvador, ou que alguém venha e resolva os problemas por elas, e esse é o teste. Até onde podemos esticar a corda e enforcar o gado, antes que o gado perceba que vão morrer se não revidarem? Ana, deixo para você comentar isso aí. Ai, Greenwald. Desculpa. Desculpa. Como ele chama? Greenwald. É isso, assim, eu tenho vontade de dizer, cara, eu te amo, mas por favor, para, sabe? Porque realmente, eu assim como a Sofia reforçou aí, eu tenho um apreço enorme pela trajetória do Greenwald. Ele tem uma participação na história dos Estados Unidos e do Brasil, né, do mundo de forma geral, que é imensurável, né? O trabalho que ele fez, especialmente, né, no caso do Snowden e no Brasil com a Vaza Jato, é fenomenal. O trabalho no Intercept, fenomenal. É fenomenal, mas só quando você fala para a nossa turminha. Só quando ele fala o que eu quero ouvir. Ele tem muitas posições, assim, eu acho que a gente deve reforçar isso, sim, né? A bem da verdade e a bem do diálogo, né? Eu acho que são posições muito importantes para o mundo. A defesa irrestrita da liberdade de expressão, no entanto, é algo com o qual eu particularmente não concordo, né? Mas então, Ana Flávia, você é a favor da censura? Não é sobre ser a favor da censura, é entender que há limites para a liberdade de expressão, que ela não pode ser absolutamente irrestrita, porque em algum momento a liberdade de falar qualquer coisa, ela infringe o direito dos outros, porque falar é agir no mundo. E aí é uma diferença irreconciliável dessas posições. Para isso existe a lei. Se alguém disser algo que você não gostou, você pode ingressar com uma ação judicial, em que a outra pessoa terá o direito a se defender. E mesmo que você ganhar o processo, você não anula a outra pessoa. Essa pessoa não fica proibida de se manifestar nunca mais. Se essa ofensa foi feita nas mídias digitais, ela não perde suas contas. E a punição não pode atrapalhar a sua capacidade de se sustentar. Porque na posição do Greenwald, me parece que ele considera que a expressão ela é puramente individual. E aí é uma coisa, desculpa, mas eu acho que é uma visão bem americana, né, de fato, né? Essa coisa do indivíduo. O indivíduo tem o direito de se expressar.
dentro de uma sociedade, é bem isso, né? O que o Rodolfo está dizendo, assim, com um pouquinho menos de delicadeza, Rodolfo. Dentro de uma sociedade, não dá para você, a meu ver, não dá para você pensar no indivíduo puro, o indivíduo, né, tendo todos o seu direito apenas considerado, porque você tem, de fato, uma sociedade. É o mesmo caso da vacina, né? Você diz, eu não quero me vacinar, porque é o meu direito de não me vacinar. Você vive em sociedade. Ao não se vacinar, você carrega uma doença para outras pessoas. Também você ajuda essa doença a circular. Não faz o menor sentido essa diarreia mental. A solução não é anular o cara. Tirá-lo da internet, proibi-lo de emitir opiniões sobre qualquer assunto. Esse é o absurdo. Se o Moraes tivesse estipulado uma multa por toda vez que ele se manifestasse acerca das urnas, eu entenderia. Se toda vez que ele falasse sobre esse tema, ele fosse obrigado a apagar apenas o trecho em questão, eu entenderia. Mas não é isso que ocorre. Ele perdeu o direito de falar, inclusive se mudar de opinião, ele não pode vir a público declarar isso. Porque um juiz autoritário tirou esse direito dele. Então é difícil você dizer assim que o indivíduo tem toda a liberdade possível e ela deve ser irrestrita. No mesmo caso das palavras, no caso das palavras, isso é ainda mais delicado, porque parte, a meu ver, desse princípio de que palavras, são só expressão individual, é o indivíduo botando para fora aquilo que ele acredita. Sim, é isso mesmo. Palavras são apenas palavras e nada mais. Só palavras, apenas palavras, não podem causar dano algum. E do ponto de vista comunicacional, linguístico, semiótico, você não pode falar isso, porque palavras são ações, palavras podem violentar pessoas, palavras podem causar mortes, palavras podem provocar subida e descida de mercados, elas podem manipular preços, elas podem manipular pessoas, elas podem causar revoltas ou injustiças, elas podem, entende? Elas são coisas, palavras são coisas não, elas são ações. Não, palavras não causam nada, se não houver alguma ação física. Se eu gritar muito para alguém morrer, ele não vai morrer. Se eu gritar no mercado que quero que os preços baixem, eles não vão baixar. Apenas palavras são incapazes de ferir alguém, sem que haja uma ação complementar. Então é muito difícil ouvir uma defesa dessa como a do Greenwald e entender que não, é apenas uma defesa da liberdade de expressão. Não tem só expressão, tem ação no mundo e tem consequências, as coisas se reverberam, e numa sociedade a gente precisa negociar isso. E, a meu ver, é isso que está acontecendo. Quando vem uma ordem da justiça e diz, Monark, tu não está sabendo usar o teu poder nas redes sociais, você está usando isso para causar um problema para o país, uma ruptura democrática, você está usando sua posição, uma posição de influência para causar uma ruptura democrática. Então, peraí, senta no banquinho e vai pensar, né? E é isso, sabe? Enfim, de novo, muito respeito pelo Greenwald, mas essa posição não dá. Por você não estar sabendo usar o seu poder nas redes sociais, entenda-se, você não está tendo seu discurso aliado com o nosso, por isso merece ser calado, perseguido, ter seu dinheiro tomado e seu sustento negado. Quanto ao Verdevaldo, você implica sua crítica ao fato dele estar na mesma plataforma que o Monark, como se esse fosse o motivo da defesa dele à liberdade de expressão, mas não é de hoje que ele vem criticando a ação do Moraes e sua arbitrariedade, como veremos a seguir. Glenn Greenwald, autor de matérias da chamada Vaza Jato, fez uma série de postagens no Twitter questionando as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes e comparando a atuação dele com a do ex-juiz Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato. A gente separou algumas publicações do Glenn. Neste post, ele escreveu: acho perigoso que um juiz tenha tanto poder, iniciar suas próprias acusações e depois declarar os acusados culpados sem julgamento ou aviso prévio.
que tantos aplaudam a ordem que revelamos, que não dá provas, mostra o clima assustador, adoração ao novo Moro para tudo que faz. Em outro tweet, Glenn escreveu: o poder específico de Moraes de ordenar unilateralmente que quem ele quiser seja silenciado, sem processo e em segredo, foi justificado para proteger a eleição. Mas a eleição acabou e, como todos os poderes extremos supostamente temporários, ainda está em uso. Essas e outras publicações de Glenn geraram muitas discussões e ataques a ele, inclusive daqueles que o elogiaram na época das revelações da Vaza Jato. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, comentem e compartilhe. Forte abraço.